Bem-vindo, bem-vinda. Vem com nós aqui bater um papo hoje com um grande amigo, poderia ser assim dizer. Chegou aqui, a gente começou a bater um papo. Pô, sabe aquela situação de conexão? Quando tu começa a conversar com alguém, parece que tu conhece aí há anos. Assim foi. E o cara é monstro. Não porque está aqui na minha frente, mas o cara é fera, tá? Já me convenci disso. Alisson Cardoso, especialista, pós-graduado já em Direito Empresarial, mestrado aí cara aí, em Políticas Públicas. Pô, cara, hein? Fez um MBA, trabalha no município, tem escritório, gestor. Tenho certeza absoluta a gente vai sair daqui com conhecimento a respeito de um ponto. Não fosse apenas tudo isso, o cara é especialista em Direito Imobiliário. Tema hoje que a gente vai abordar e tenho certeza, muito a gente vai aprender. Então vem comigo, bora bater um papo, bora conhecer um pouco do Dr. Alisson, tenho certeza, e a gente hoje aqui vai bater um papo que com absoluta certeza digo, vai ajudar aí muita gente, tá? E esse é o objetivo aqui, a gente compartilhar, né, Alisson, o conhecimento, compartilhar a ideia, para que com isso, brother, a gente, cara, construa um mundo melhor, tá? Penso que tem duas maneiras para a gente crescer enquanto pessoa: lendo, estudando e conversando. Lendo, estudando, conversando. Como mais? Fazendo. Mas assim, lendo e trocando ideia, eu acho que é esse partilhar, eu acho que permite que a gente evolua cada vez mais enquanto pessoa, tá? Porque quando tem algumas pessoas que falam de um modo que, cara, parece que tatua no nosso coração a ideia. E a gente não esquece mais. E por isso a importância que a gente está aqui no podcast, está aqui trocando ideia, está aqui aprendendo contigo. Para a gente dar a nossa parcelinha, para que o mundo ele se torne uma pessoa melhor, tá, Alisson? Bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Cleomar Moraes. É um prazer estar aqui conversando contigo e com todas as pessoas que nos acompanham, né, através desse podcast. Eu concordo perfeitamente contigo. Primeiro, te agradecer pela generosidade na minha apresentação, pela tua pontuação sobre a minha pessoa. Muito obrigado do fundo do meu coração. Confesso que foi o primeiro contato que eu tive contigo e já me identifiquei muito com o Dr. Cleomar, um cara de coração bom, um cara generoso, né, que abriu as portas, não do seu escritório, mas da sua casa. Isso aqui é a tua vida. E abriu as portas para conversar. E mais do que isso, né, não só a gente conversar, é levar essa conversa para a sociedade, como um instrumento do bem, como um instrumento para ser utilizado para o bem, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais dos seus direitos, ou também conheçam um pouquinho mais os profissionais que atuam em relação aos seus direitos. Então, esse podcast é fantástico. Obrigado. A gente fica até um pouco emocionado, né, ouvindo isso. E, cara, sábado de manhã, mano, 9 horas, é pouca gente que tem essa ousadia e coragem, Thales. Então, primeiro, parabéns, mano, para nós. Sim. Parabéns para Thay aqui, que é a nossa diretora, tá aqui cuidando, fazendo aí a orquestra para que tudo aconteça aí de uma maneira perfeita, ou na medida daquilo que está ao nosso alcance, fazer sempre aí, fazendo o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem, né? Sim. Descortela, né? Enquanto a gente não tem ferramentas para fazer melhor ainda. Mas, cara, vamos pro fight. Vamos para aquela pegada ali que vai fazer a diferença, né, na vida das pessoas. E que, tivemos uma situação de alguns anos atrás, e agora até parou um pouco, mas teve uma leva de casas geminadas feitas aqui em São João. Cara, que loucura, tá? Agora até deu uma parada, mais casa individual, né? Mas assim, dessas casas coladas uma na outra, às vezes até 6, uma grudadinha na outra. O que tem cliente, Dr. Alisson, que vem fazer consulta para tirar dúvida com relação a esse ponto? Olha, até Deus duvida, cara. Incrível,
aí a grande pergunta que vem, né? Porque ela é reiterada no escritório e provavelmente no seu escritório lá também. Esses dias conversava com a doutora Tamara, especialista em direito civil no escritório. A gente estudava alguma maneira de repente, tentar, que a gente cobra para entrar com esse tipo de demanda, né? Tentar fazer ali alguma maneira de facilitar para poder entrar com ação para o cliente, porque às vezes o cliente quer, mas não tem grana para pagar o processo, né? E estamos estudando ainda, até se o doutor tiver uma dica aí para nos sugerir, né, de como facilitar para cobrar do cliente, né, e poder o ajudar. Mas a pergunta é no seguinte sentido: qual o prazo para a pessoa entrar com uma ação em decorrência de algum vício ali, alguma coisa que estragou ali na estrutura da casa? Foi lá, assinou financiamento na Caixa, foi lá, assinou financiamento no Banco do Brasil. Quanto tempo eu vou poder reclamar se começou a dar problema aqui estrutural na residência, na casa? Antes de tu responder, quer um cafezinho, doutor? Doutor, eu vou aceitar mais um café então. Para alguns já. Obrigado, doutor. Doutor, com referência a essa problemática, de fato, ela acaba assolando, né, a várias pessoas, porque compram imóveis e, obviamente, teve muitos empreendedores com essa onda, né, o mercado imobiliário nessa crescente, que abriram suas empresas, às vezes com pouca experiência ou às vezes contratando mão de obra não tão qualificada e acaba ocasionando alguns vícios não aparentes, falados assim, dentro do direito, vício não aparente, que depois acaba ocorrendo, transparecendo um problema estrutural nesse imóvel, né? Que a pessoa ali acabou financiando, né, com muito custo e depois procura o escritório porque ela está com um problema estrutural e não tem condições de assim o reparar e quer saber, obviamente, dos seus direitos. E esse prazo que a pessoa teria para realmente reivindicar, né, a questão do vício seriam 5 anos. Ou seja, a responsabilidade civil do construtor para 5 anos. Existem outras responsabilidades dentro de uma construção que esse prazo ele diminui, obviamente, né? Ou seja, desgaste pelo uso natural do bem. Isso não teria como a pessoa reivindicar. Mas problemas estruturais realmente na construção, então a pessoa ela teria direito de até 5 anos para fazer então essa reivindicação e ter o seu direito então reparado. E quando começa 5 anos? Começa na compra lá mesmo? Tipo, comprei hoje e começou 5 anos? A aquisição, o direito realmente disso daí seria a partir da aquisição que a pessoa começa a habitar o imóvel, ou seja, a partir deste prazo começa a correr então o direito da pessoa, não da posse dela do imóvel, porque a compra pode ocorrer antes da própria posse. Verdade. Né? A transação, então, ou seja, a escritura pública pode ocorrer em um momento, o imóvel está incorporado, está tudo ok para fazer essa transação, e a partir da compra e venda, ou seja, a partir da pessoa assumir a posse do imóvel, então, obviamente, né, a entrega, a formalização da entrega do bem é que passa a correr, então, esse prazo. Cara, boa pergunta. Porque às vezes financia e fica 1 ano sem pro imóvel. Isso. Então ganha 1 ano aí no contexto ali de estender, né, esse olhar clínico para algum vício, né? E qual que é... Tá, então beleza. O cliente chegou lá no teu escritório, chegou aqui, tá com uma situação de problema de estrutura grave lá da residência. Qual o primeiro passo, né? Depois, claro, da consulta ali, de fechar o contrato para viabilizar uma ação. Porque o grande problema é, tá, e agora o que eu faço? Eu pago um pedreiro para arrumar, eu chamo um engenheiro. O que eu vou fazer, doutor Alisson? Doutor Cleomar, essa pergunta é muito importante e ela cai como uma luva, de fato, para as pessoas que nos assistem, né? Qual é o primeiro passo? O Poder Judiciário, ele está para amparar uma demanda que não foi solucionada na via extrajudicial. Ou seja, não tem como a pessoa procurar um advogado e já querer de forma imediata ingressar com uma ação, sem antes ao menos ter conversado com o empreendedor, sem antes ao menos ter notificá-lo e cientificar de toda essa situação que ocorreu no imóvel. E aí, doutor, na nossa concepção, humilde concepção do escritório, a gente teria 2 caminhos. Vamos lá. A pessoa ela tem condição de reparar esse vício? Tem. Então, vamos para o primeiro caminho que a gente poderia oferecer como uma solução, porque como o doutor bem pontuou, é um problema estrutural.
quanto tempo que será que a casa ela teria condições e tempo hábil para aguardar uma decisão do Poder Judiciário, caso o empreendedor se negue de fazer e executar assim um serviço na via extrajudicial? Talvez não tenha. A pessoa tem condições, então, de reparar? Faça laudos com técnicos, engenheiros, pessoas qualificadas, faça todo o registro fotográfico e, obviamente, pegue testemunhas para que comprovar essa demanda, ou seja, que o imóvel não poderia esperar uma decisão judicial. Se a pessoa tem condição, ela repara esse bem, deixa registrado todos os valores dispendidos para ingresso, então, de uma demanda judicial para cobrar todos os valores, multa, correção monetária do empreendedor, que se negou, no primeiro momento, de executar essa obra na via extrajudicial. O segundo passo, a pessoa ela comprou. Se me permite voltar ali, então daí tipo vocês fazem uma notificação para primeiro eles arrumar, para depois ter toda essa atitude de realmente efetivar a reforma? Perfeito, Cara, doutor. bacana. Primeiro passo, a gente. Até se me permite Com aqui toda abrir um certeza. parênteses, até para partilhar aqui, tem dado muito certo no escritório que a gente está fazendo. Até essa semana a gente fez umas 2. Cara, chegou a demanda, notificação. Não ação. Notificação. Ei, tá dando muito certo. Acordo. O processo é para juntar o acordo, cara. Não Isso. é mais por litígio. Olha Sim. que massa. Então, Isso é assim, fantástico. perfeito. Mas desculpa, só lançar um feedback de algo que tá dando muito certo e que às vezes perder tempo, cara, é ganhar tempo. Ganhar tempo. Ganhar tempo, né, doutor? O primeiro passo é, de fato, a notificação. Essa é a nossa concepção e a nossa forma de atuar. Chegou a demanda, notifica. Cobra para fazer notificação? A gente cobra para fazer a notificação. Sim, Isso. Porque realmente é necessário, porque é um serviço jurídico, né? Seria indelicado de perguntar o preço? A questão, a gente cobra um salário mínimo. Cara, não, por essas luzes que nos ilumina, tá aqui, ó, mensagem que eu vou ter. Não, daí seria, tá ali o nome do cliente falando, Sim. mas assim, a mesma coisa que a gente cobra, cara. Sim. O que é sintonia, né, mano? Sintonia. Verdade. A mesma coisa que a gente cobra, cara. Tipo, o ano passado o salário mínimo era 1, esse ano o salário mínimo é 8, a gente sempre cobrou um salário mínimo. Tá? Salário mínimo. E daí compensa também depois. Isso. Foto, cara, hein? Então é dessa Bacana. forma que a gente atua, a gente faz a notificação para tentar resolver da forma extrajudicial. Porque resolvendo, o cliente ganha, você ganha, o construtor ganha. Então, ou seja, você resolve o problema. Porque o advogado, ele é isso, ele é um instrumento, né, jurídico, ou seja, ele vai instrumentalizar o direito na vida das pessoas. E com base nisso, doutor, o primeiro passo nosso é a notificação. Obviamente, o construtor se negou, daí a gente vai para uma segunda análise, a viabilidade da ação e o tipo da ação. Por quê? Se o cliente tem condições de reparar esse vício estrutural e não pode esperar, então mune com todas as provas necessárias, laudos de engenheiro, pessoas técnicas que conferem que havia o vício, fotos para que possa ser comprovado depois no Poder Judiciário e, obviamente, a negativa do empreendedor em reparar esse vício. Segundo passo, vamos para o mais comum. A pessoa não tem condições de reparar o vício aparente. Então, obviamente, a ação, né, a gente entra com ação específica e aguardando-se, então, do Poder Judiciário uma decisão para se transformar, então, numa execução, cumprimento de sentença para que o empreendedor, então, pague, né, por esse reparo. Então, esses são os 2 caminhos que a gente pratica dentro do escritório. E nesse segundo caminho, de a gente entrar com uma ação e daí tem o contexto ali de que, em regra, tem que se cobrar, e daí é um momento que falava antes, e vale a pena a gente abordar o tema de novo, o que a gente está estudando? Uma forma de cobrar do cliente para entrar com a ação, de modo que alcance, né, a capacidade econômica dele. Porque o que em regra a gente cobra? Uma ação ordinária pela tabela da OAB, 6.500 para entrar com uma ação. E depois tem a questão relacionada a porcentagens. Mas assim, 6.500, daí em regra a gente cobra 50% de entrada, então fica pesado, cara. Fica. Porque a casa que normalmente ela tem esses vícios é uma casa que a parcela foi um pouco mais acessível, porque quanto
maior a casa, maior a parcela, consequentemente, mais foi gasto e os vícios eles vão cada vez existir menos. Verdade. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita num imóvel ali em Itapema, e lembro que conversava com a construtora e uma representante, e a pessoa dizia, olha, isso aqui, a garantia é 5 anos. Aqui, se quer, a gente coloca no papel 10. A gente tem certeza. Então, assim, a parcela é cara, o imóvel é caro, não estraga. Não estraga. Então, mas eu falo isso para dizer que é um momento delicado que a pessoa às vezes enfrenta porque acaba sendo um pouco hipossuficiente. Daí, como parcelar? O que a gente está estudando? Talvez flexibilizar o valor da entrada, parcelar para poder viabilizar a ação e daí depois ter um êxito lá. Ou vocês têm flexibilizado ou é um pouco taxativo? Não são tão... O doutor, a gente flexibiliza. Porque qual é o nosso papel? Enxergo assim dentro do escritório, tem a doutora Nicole, Dayana, que trabalha com a gente, Johanna. Nicole... A doutora Nicole Green. Ela é Direito de Família e Sucessões. E o que é... Posso perguntar como é que funciona, como é que é o escritório de vocês lá? Claro. Vocês trabalham em quantas pessoas lá, se me permite? Seriam em 4 pessoas. Eu e mais 3 pessoas. São 3 advogados daí? Não, uma advogada, a doutora Nicole Green. Tua sócia daí? Isso, ela na verdade é associada. Ela é especialista em direito das famílias e sucessões. O que é sócio e associado, se me permite a pergunta? Claro, é porque assim, o sócio, quando ele tem participação no todo, né, no percentual do escritório em si. E o associado, ou seja, ele tem um percentual em cima das causas que ele atua, dentro da área e da pasta, no caso dele. Doutora Nicole Green, ela é especialista, está, né, em fase de especialização em direito da família e sucessões. Então, essa área do escritório é dela. Então, ela é advogada. Tem a Dayana, que trabalha desde o início do escritório comigo, que foi em 2021. Talvez eu estou até antecipando aí algumas perguntas. Mas 2021, ela é a gerente administrativa do escritório. Ou seja, todo o contato do cliente é com ela. Né? Eu acabo não conversando com o cliente somente na consulta particularmente, ou quando o cliente vem com alguma dúvida a respeito do processo. Obviamente, ele questiona o escritório e eu analiso ali a demanda, a doutora Nicole, e a gente responde o cliente. Por que isso? Porque ou a gente trabalha, né, doutor, ou a gente responde mensagens. A gente, diante de uma carga realmente semanal, pesada de trabalho, com bastante cliente, bastante demanda, e também outras funções que a gente tem, então a gente acaba não conseguindo, obviamente, ficar o tempo todo no WhatsApp dando assistência. Então a Dayana é a gerente administrativo e financeiro. Todo financeiro é a Dayana que faz, os clientes pagam para a Dayana, então o recibo é fornecido por ela e eu acabo realmente fazendo a minha função como advogado. Orientar, trabalhar, fazer audiências. Então esse é o nosso sistema de escritório, e teria a Johanna, que é responsável então por cuidar das redes sociais. Tem uma parte, então, tipo, tem um marketing, um financeiro, e tu e a advogada de direito de família. Isso daí. Bacana a estrutura. Isso. Porque o coração está no marketing, então traz o cliente, tem uma pessoa para fazer essa recepção, que é um filtro, e depois de feito o filtro, a coisa acontece com realmente quem gasta energia para só trabalhar. Isso daí. Cara, perfeito, tá? Dessa registrado forma. aí meu elogio pela tua estrutura, tá? Obrigado, doutor. Sim. Obrigado. Não existe nada sem o marketing. Não existe. Ainda que se trabalhe sozinho. O marketing, ele é o coração, né? O que pulsa qualquer empreendimento, tá? E ter essa sensibilidade que nem tu teve, de ter alguém ali para cuidar da rede social, cara, isso é muito bacana, tá? Mas voltando lá para a questão ali do parcelamento, né? Então a ideia, como tu falava, né, é facilitar a vida do cliente. Mas assim, agora a gente, cara, uma coisa que aconteceu no escritório, né? E daí hoje a gente está um pouco reticente até a voltar a isso.
que a gente fazia antigamente? Parcelava tudo. Cara, uma inadimplência um pouco grande a gente acabou tendo. Daí o que a gente começou a fazer, cara, é 50% de entrada. O resto a gente parcela. Até facilita, mas os 50% de entrada, a gente muitas vezes abriu mão dos 50% de entrada, mas, cara, a inadimplência é gigante, tá? E daí passou a fazer menos. E daí quando tem os 50% de entrada, não tem inadimplência. Porque eu acho que a pessoa, como ela pagou, já paguei, eu vou deixar de pagar, não vou deixar de pagar, eu já Sim, paguei 50%. sim, pode Então, ser. como uma estratégia de... E a gente não teve mais inadimplência. No ano de 2023 para cá, não teve mais. Só que daí tem o pagamento de 50%, né? Entendi. E quem paga tudo, né? Daí é tranquilo. Mas assim... E tem dado certo, doutor? O que é esse facilitar que tu falava antes? Assim, ó, assim como o processo, vamos dizer, o vício estrutural que o doutor bem, né, me questionou ali atrás, como que funciona, cada caso é um caso, cada problema Sim. estrutural é um caso, e essa analogia eu trago para a condição e a capacidade financeira também do cliente. Aham. Então, a gente tem, obviamente, uma forma de parcelamento fixa, um percentual de entrada e o restante em parcelados, mas a gente também tem a análise e o olhar clínico para a pessoa que não tem condições. Uhum. Então, ou seja, dependendo do que for, a gente faz um facilitamento para que ela tenha direito ao acesso à justiça, para que ela consiga acessar a justiça. Então, dessa forma, às vezes, a gente cobra um percentual, diminui o percentual de entrada e faz um parcelamento, às vezes, alternado, não mensal, mas, ou seja, uma parcela e pula, vamos dizer, um mês, ou seja, a Boa! cada 60 dias. Por quê? Porque essa também é uma demanda que vai se alongar no Poder Judiciário, talvez 3 anos. 4 anos, Tá otimista, 5 anos. otimista, 3 É, anos. Pô, o otimista. cara tá... Então a pessoa teria tempo hábil para te pagar dentro da tua representação no processo em si, né? Ei, mas eu vou anotar isso? É, Parcelar com balão. e com balão. Pô, claro, Isso, pegados com direito isso, imobiliário, por isso? isso. Por isso, Então, acostumado a fazer contrato com isso, balão, com né? balão, Contrato com balão. Vou levar isso aqui para reunião, contrato com balão. sim. É Cara, uma, que ideia massa, tá? é uma situação que a gente pratica e Aham. acaba dando certo no escritório. A inadimplência, a gente também não pode, né, falar que não existe. Existe, mas muito pequeno. Diante Uhum. de todos os serviços prestados, doutor, no escritório, eu considero que hoje ainda tem previsibilidade, obviamente, de receber, mas é muito baixa a nossa inadimplência, muito baixa mesmo. Essa é a realidade hoje do escritório, né? Cara, E que bacana. esperamos que assim continue. Sim. Mas se ter um certo cuidado, né? Eu penso que vai diminuindo a inadimplência. Sim, Cuidado é o quê? É sentir quem é a pessoa. isso. E daí a inadimplência derivado de um caso fortuito ou força maior é compreensível. É compreensível. Compreensível, né? Isso. Porque assim, isso pode acontecer comigo, contigo, com a Isso. Thay, não tem como nós escapar do caso fortuito ou da força maior, né? Correto. De repente nem olha como um inadimplemento, Sim, olha como uma situação ali que poderia acontecer mesmo. sim. Mas é um contexto que a gente, para diminuir, nós tínhamos mesmo inadimplemento, não era coisa, a pessoa não pagava mesmo. E o que a gente fez e resolveu foi isso. Cara, foi uma maravilha, tá? Incrível, tá? Sim. Hoje, claro, existe, né? Mas são questões pontuais, né? De caso fortuito, força maior, a pessoa ficou doente, ficou Claro. desempregada, vem, explica, é bem tranquilo, a gente super compreende, né? Sim. Se ajuda. Perfeito. Cara, bacana. Ei, e olha só, uma perguntinha clássica aí, cara, e agora eu fiquei curioso, tá? O que, mano, que te levou a fazer direito, doutor Alisson? Assim, doutor, eu gostei dessa parte de comunicação. Eu trabalhei com meu pai em calçado, né? O meu pai tinha ateliê de calçado e depois abriu uma loja de brinquedos em Canelinha. E eu fui trabalhar, né, nessa loja e tal. E eu sou apaixonado por matemática também. O raciocínio lógico para mim é fenomenal. Então, o meu plano inicial era fazer engenharia. Mas o meu pai, na humildade dele, não tem estudo, mas por outro lado, muita inteligência. Alisson, deverias fazer direito.
Por quê? Porque o direito ele é um instrumento para não nessas palavras, mas na forma dele de expressar, é um instrumento, ou seja, para te ajudar o próximo. A questão da lei, poxa, como é bom saber a lei. Cara, Como que a gente se massa, hein, de sente mal arrepiar, né, velho? e não Oh, saber a lei. Chegar no local e não saber os nossos direitos. Então, por que tu não estuda direito? E o meu pai, na humildade dele, acabou me aconselhando. E eu, né, obviamente, queria engenharia civil, mas tenho um vínculo, um laço muito grande com ele, gosto de me comunicar e esse raciocínio lógico eu aplico dentro do direito, porque o direito, obviamente, ele não é fechado, mas tu pode criar interpretações. Então, tu aplica-se um raciocínio lógico muito dentro da nossa legislação e daquilo que tu queres na tua petição inicial, ou numa notificação e tudo sim, mais, na sim. negociação em si. E acabei estudando e me apaixonando. E desde o primeiro semestre na faculdade, eu queria ser advogado. Então, desde que me formei, nunca fiz um concurso público, nunca fiz um processo seletivo. Não falo isso com orgulho para dizer, ele não quis. Não, não, eu não queria fazer porque eu sei o que eu quero para minha vida, que é advogar. Então, por isso que eu nunca fiz um concurso. Cara, que animal. Acabei fazendo quando eu estava no segundo semestre para fins de conhecimento, porque eu sabia que ia passar por uma prova da OAB, eu sempre fui muito antecipado nos meus atos, então eu ia ter uma prova da OAB no fim do curso, então eu fiz um concurso lá em Florianópolis para analista do TRT, salvo engano, Ei, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Um cara disse pra mim, mano, tu vai conhecer o Alisson e tu vai te encantar com o cara. Porque o bicho é um monstro. E ele falou com o olho marejado, cara, como uma pessoa que, tipo, teu irmão, velho, o Que doutor legal, Alexandre. que legal. Não, doutor Mas ele Alexandre, falou de ti, cara, com, sabe, quando a pessoa fala da outra com um carinho, cara, com uma admiração. Porra, que ei. legal, que legal. E é verdade. E eu faço... Cara, tu encanta, tá? Massa pra caralho. Registrado aqui. Quando é verdade, tem que falar. Antigamente, Alisson, ah, tinha algumas coisas que eu via e sentia vontade de dizer. Mas ficava pensando, pô, mas é capaz de interpretar mal. E às vezes a gente vê pessoas com vários atributos massa que merecem elogio, mas a gente fica um pouco intimidado. O cara fala. Se é verdade, fala. Às vezes a única coisa que a pessoa precisa é isso no dia, para levantá-la para cima. Porque o nosso dia a dia, cara, é tenso. É uma série de compromisso, a gente se envolve. Eu lembro ontem mesmo, eu passei o dia inteiro, cara, com o coração aflito em decorrência de um cliente que ele estava com um mandado de prisão expedido, era questão de horas, e a gente fez um requerimento e estava aguardando a decisão do Ministério Público, que com certeza iria determinar a decisão do juiz, e veio o Ministério Público e disse liberdade. Pá! Ei, Fantástico. gente. Então, assim, é tenso o dia do advogado. Então, cara, quando tu vê um advogado que o cara é fodão, mano, que ele tem atributos que tu vê que são admiráveis, fala pro cara. Porque às vezes é só isso que ele precisa. Porque o dia foi punk. Que legal, E legal. sempre era. Sempre é, sempre é. Como é que foi teu dia, cara? Sempre é. Verdade. Foi tudo. Foi tudo. Isso é bom, isso é bom. Mas acabei te interrompendo ali, desculpa. Tranquilo. Segue lá. Até esqueci esse bobeou, né? Mas aí tu tava falando do... Lembra? Da estrutura do escritório, a gente finalizou na estrutura do escritório. Mas a agora nossa a gente conversa. perguntava ali do porquê tu fez direito. Tu tava Porque eu falando fiz em razão... direito, E daí tu isso. fez o concurso só pra... Cara, eu vou ter que fazer Senti. a OAB, eu vou ter que testar aí pra ver como é que é a Isso. situação de concurso, né? Senti só Aham. como era estar sentado naquela cadeira, com um questionário, obviamente, aberto, só para saber, né, onde eu iria pisar em um momento futuro próximo. Então, estar preparado, né? Aham. Seja psicologicamente e também fisicamente. De certa forma, Sim. há uma pressão ali dentro de salas fechadas, vários candidatos. Uhum. Então, eu fui com esse viés, ou seja, de me preparar. Mas isso foi no primeiro, segundo semestre do curso em si. Uhum. Após isso, eu
nunca mais fiz. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, sabia o que eu quero e continuo sabendo que, Cara, de que fato, é bacana. advogar. Que bacana. E, cara, vou te dizer que sempre no meu coração veio a ideia de advogar. Isso sempre ficou muito claro do meu coração. Mas, beleza, meu sonho é advogar e etc. No início era ser professor, depois mudei para advogado e daí segui essa ideia e hoje, graças a Deus, considero minha vida como dois grandes sonhos realizados quanto ao que iria me mover, né? Que é poder ensinar de alguma maneira, e que a gente está querendo ou não ensinando as pessoas, né? Ajudando e tu ensinando um outro, compartilhando aí conhecimento, experiências, né? E teve uma coisa que me afligiu, cara, nessa caminhada do direito, nessa caminhada de querer ensinar, que é a grana, mano. Então, se eu não dissesse isso, eu estaria sendo hipócrita, tá? Durante a faculdade eu pensei, cara, eu vou advogar, mas eu tenho que ganhar dinheiro, cara, eu vou fazer um concurso público para ganhar dinheiro e depois eu dou um jeito em advogar. Mas eu preciso de grana, mano. A grana paga as contas. A advocacia é meu sonho. Mas se até advogar não dá grana, eu preciso de dinheiro. Claro, claro. E daí me aventurei ali uns 3, 4 concursos, tentei diversificar outras áreas, e daí durante essa caminhada na faculdade, né, isso foi ajudando a pagar a faculdade, mas logo que me formei e que comecei a advogar, fiz até outras coisas acumulado com o direito ali para ganhar grana, para pagar o aluguel, mas depois que virou, daí só advogar. Legal. Mas no início, cara, mesmo quem quer só advogar, às vezes não tem como só advogar. Sim. Porque a advocacia, agora com a internet até deu uma mudada. Hoje eu penso que um advogado autônomo, ele se entender um pouco de marketing, ele já pode começar já ganhando grana. Mas há 8, 10 anos atrás, quando não era muito presente o Meta, não era muito presente o Google Ads e outras plataformas, cara, era difícil, mano. Sim. Porque era só indicação, acabou-se. Verdade. Não tem indicação, não tem cliente. Abria o escritório, sentava, ora. Ora. Verdade. Verdade. Tem razão. E dando continuidade ali no teu diálogo, né? Tu colocava ali que a pergunta era no sentido do que porque tu fez direito, foi por incentivo do teu pai, né? Sim. Daí colocou ali o contexto de que tu fez alguns concursos para se preparar para a OAB. Sempre claro no teu coração, fazer direito e ponto, advogar. Isso muito claro, não tive dúvida. E quando eu pude enxergar ao longo do curso as portas que o curso do direito ele poderia abrir na minha vida, eu disse, né, é isso que eu quero. Então, porque é diferente, né, doutor? Eu acho que um dos piores sentimentos que existe no ser humano é a questão a ignorância no sentido de desconhecer. Tu chegar no local e não saber o que tem que ser feito. Ou seja, tu sente isso diariamente no teu cliente. Quando ele vem, às vezes com um simples papel, o que eu faço? Às vezes desesperado, sem amparo. E tu, do outro lado da mesa, no sentido de saber o que precisa ser feito, tem algo maior do que isso? Eu acho que não é difícil. Ou seja, tu chegar no local, tu saber como agir, tu saber até onde vai o teu direito e o limite dele, eu acho que essa clareza, ela contribui muito para ser um ser humano ainda mais forte, ser um ser humano melhor. E, obviamente, com base nisso, tu sendo melhor, tu ilumina quem está ao teu redor, né? As pessoas que estão ao teu redor e, obviamente, contribui, né, para a sociedade. Então, eu acho que isso é fantástico. Então, por isso que sempre foi muito claro a questão do direito em si. Mas, partilhando da tua ideia, tá? É perfeito. Tanto é verdade isso que às vezes o cliente ele chega aqui sem informação e chega com semblante fechado, triste. E daí a parcela de responsabilidade daí nossa, né? Ele sai leve com esclarecimento. Sim. Mas ele passa para ti a obrigação, né? Isso, então, claro. ó, a responsabilidade claro. também, né? Verdade, verdade. O cliente ele sai tranquilo, chegou, fim do mundo, sai com o mundo nas palmas das mãos deles, né? A informação. Mais uma vez fechado o contrato, a obrigação dela
passa por outro lado da mesa, né? Com certeza, com certeza. E se me permite aí uma segunda indagação nessa linha aí, e me chamou a atenção quando tu colocava ali o contexto da estrutura do escritório. Porque o grande desafio hoje da advocacia mesmo, cara, é a gente olhar como uma empresa. É olhar como um empreendedor. E não como apenas um advogado, né? Eu sou advogado. Não, eu sou advogado, tenho uma empresa onde aqui eu faço parte dela, eu tenho a minha função. Se tu olhar ali para trás, cara, qual o maior desafio ali quando tu começou para entender, cara, isso aqui é uma empresa, mano. Eu tenho que ter setores. Qual foi o grande desafio ali para te compreender essa parada? Porque eu vou, a não ser que tu seja uma pessoa muito abençoada e para frente. Mas em regra, quando tu abre a advocacia, tu já não tem essa sensibilidade. Tu acha que é tu fazendo tudo. Assim, doutor, chega a ser engraçado, mas quando eu abri o escritório dia 9 de fevereiro de 2021, em maio do mesmo ano, 2 meses depois, a primeira pessoa que eu trouxe para o escritório foi uma gerente financeira administrativa. Pô, rapaz, que animal. E a Dayana tá para testemunhar isso. Ela trabalhou comigo na prefeitura de Canelinha. A gente tem uma longa história porque a gente estudou junto. Uma longa história de confiança e de carinho mútuo. Então, o primeiro passo que eu tomei no escritório antes de qualquer outro foi uma gerente administrativa e financeira. E que eu deixo aqui bem claro, ela não é advogada, ela é arquiteta por formação. Então, por que eu trouxe uma pessoa nesse aspecto e nesse sentido para gerenciar? Já reconhecendo o cunho empresarial do meu negócio, do meu escritório. Então, foi o primeiro ato que eu tomei dentro do escritório. Após isso é que eu vim com um reforço jurídico, porque a demanda foi crescendo, foi ganhando um corpo que eu também não esperava, assim, graças a Deus, as pessoas, né, procurando. Então, com base nisso, o primeiro passo que eu trouxe foi uma gerente financeira e administrativa, que até hoje está no escritório. Então, essa é a nossa forma, a nossa estrutura. Cara, e o que exatamente faz essa moça do gerente financeiro e administrativo? Toda a questão financeira, doutor, passa por ela, toda a questão contratual. Fechei com o cliente, contrato e honorários, é a própria Dayana que acaba negociando com o cliente a forma de pagamento, é ela que tem o fluxo de caixa, é ela que sabe os ativos, os passivos, as responsabilidades financeiras, é tudo a Dayana. Eu, no escritório, sou advogado. Ou seja, a questão do fim do mês, questão né, de valores em si, ou seja, dos meus, né, da minha verba, do meu prolabore, seja de percentual guardado para investimentos. Então, tudo isso é a Dayana que gerencia. No fim do mês só vem para mim o meu prolabore e a prestação de contas. E também o contato com o cliente, a pessoa quer falar comigo. Muitas pessoas, a gente é um pouco conhecido no município de Canelinha. Eu fui chefe de gabinete, meu pai tem uma lanchonete bem em frente à rodovia, o Jair da lanchonete, então acaba se tornando assim, conhecido na comunidade. Muitas pessoas têm o nosso contato, fala comigo no particular, mas eu já redireciono para o contato do escritório. Ou seja, é a Dayana que recepciona o cliente, é a Dayana que marca o atendimento com o cliente, vê a necessidade, faz o cadastramento do cliente antes de vir conversar comigo. E eu, obviamente, no dia e horário pré-agendado, a gente está lá para atender o cliente e entender se a gente pode realmente contribuir, né, no caso dele ou não, se a gente pega aquele tipo de demanda ou não, e, obviamente, poder orientar de certa forma, né? Então, como uma consulta. Então, essa é a parte da Dayana. Fechamos o contrato. Mas daí, tipo... E daí, eu quero pegar aí, meu Deus do céu, só ouro aí tu tá olhando pra gente, né, mano? Obrigado. Não, porque isso é... Cara, o marketing, eu penso que é o coração pulsando, né? Mas, cara, se tu não cuidar, o teu coração, ele para de bater. Ou tem uma parada cardíaca. Então, daí vem essa pessoa que te ajuda. Isso. Que é a questão ali do financeiro, da parte administrativa. Mas beleza, mas quem fecha o contrato mesmo, tipo, é tu que escolhe o valor e quanto vai ser parcelado. Ela só bota no papel que tu já escolheu. Não. Eu fecho o contrato e passo o valor para o cliente. O cliente aceitou, direciono para a Dayana que passa a parte negocial para ele.
Então, ela é minha gerente e ela tem poder decisório sobre a questão de parcelamento, de percentuais. Então, tudo isso, obviamente, há uma conversa prévia com ela. Dayana, esse cliente, a necessidade dele é isso, isso, isso. Eu só jogo para ela e ela que decide. Ou seja, de fato, é totalmente autônoma a decisão dela e é soberana sobre a minha. Por quê? Porque eu dou a ela esse Meu poder. Deus do céu, rapaz! Então, Que é isso, mano? essa é a forma. Animal! E depois de eu fechar o contrato, ela tem essa soberania sobre a questão de planilhas, né, financeira e a projeção do que se tem para entrar, né? O que se tem? Eu pro doutor, para fulano de tal, para Maria, do problema estrutural da casa. Vamos voltar lá, não a pergunta, mas só o exemplo. Ela fechou com nós o contrato, eu passo o rol de documentos para a Dayana e a Dayana que solicita para ela. Ela confere toda a documentação que chegou. Após isso, ela coloca no nosso sistema e fala, e cria uma tarefa para mim. Alisson, toda a documentação está lá. Então, com base, quando está lá, é que eu vou trabalhar na demanda, para eu não perder tempo. Ou seja, não adianta eu começar um processo faltando documentos. Então, ou eu sento para dar início e não até o fim, mas, claro, já maturar as teses, ou eu não sento para fazer. Por quê? Porque eu tenho que ter todos os instrumentos necessários para que eu possa realmente advogar para a pessoa. Então, eu passo para a Dayana, está faltando tais documentos, ela pede novamente, após estar lá, ela obviamente me comunica e então é que eu vou trabalhar, quando eu estou com todos os documentos em mãos. Essa é a minha forma de atuar no escritório. Ei, perfeito. Ah, não, já vou roubar essa ideia, tá? Que bom, roubar é uma que bom, forma que muito bom. forte, né? Para fazer. Ah, E depois, obviamente, no offline, eu vou te mostrar tudo isso que eu estou te falando no meu celular. cara, que massa, tá? Nós aqui no escritório, a gente tem um sistema que a gente chama de Projuris. Cara, animal, tá? Hoje, no mercado, é o melhor que existe. É o mais caro, mas é o melhor. Legal. A gente teve alguns sistemas ao longo da história do escritório, né? Trello, Promad, teve alguns, mas o Projuris... Hoje eu estou no escritório, animal, o Astreia. Hoje eu estou no escritório. O Astreia é acessível, bacana, Isso. mas, cara, o Projuris é melhor. Não porque eu uso, mas porque eu já usei o Astreia, tá? Legal. Vou verificar essa... Animal, cara, incrível. Só que ele é um pouquinho caro, se comparando, né, com o Astreia. Mas se facilitar o trabalho... Se paga, tá? Daí... O bacana é que ele tem a parte financeira, o Astreia também, mas assim, cara, porque o que a gente quer? Que é algo didático. Tem que ser fácil. Correto. E isso ele é. Legal. Animal, tá? Uma situação que a gente ainda não fez no escritório, cara, e eu penso é importante, né, ter. Só que daí, quanto mais pessoas vai tendo, mais vai tendo a necessidade de tu delegar coisas, né? Por exemplo, hoje a moça, ela cuida do teu financeiro e organiza a tua agenda administrativa. Vai chegar uma hora que o teu financeiro é tão grande, vai consumir todo o tempo dela. Vai chegar uma hora que o administrativo é tão grande que não vai dar para fazer junto também o financeiro. Que foi o que aconteceu aqui no escritório. Que legal. A gente tinha uma pessoa que era responsável pelo financeiro e outras coisas. Chegou uma hora que teve que fazer só o financeiro. Que legal. E mais nada. Teve uma situação, uma pessoa fazia duas coisas, depois teve que... Porque vai aumentando e tu vai tendo que ter outras pessoas dividindo daí as responsabilidades. Sim. Tem uma situação bacana que eu ainda partilho dessa ideia, que é o quê? Todo mundo no escritório ser envolvido com o mundo jurídico. Mas só que vai chegar uma hora que esse meu pensamento vai ter que mudar, mas ainda está dando. Enquanto eu ainda consigo fazer, eu ainda estou fazendo, porque eu acho muito legal isso, cara. Acho muito massa quem está no escritório viver a parada jurídica. Então, ainda estou conseguindo fazer isso. Tipo, a pessoa que cuida do financeiro, ela ainda faz algo jurídico. Tipo, a Thay. A Thay, ela é nossa chefe de marketing aqui no escritório, mas ela faz algo jurídico.
A pessoa... são dois... esses... poderia pegar 3 pessoas, que é a recepcionista do escritório de Tijucas, né? A recepcionista aqui do escritório de São João, a Thay, aqui do marketing, e a Jennifer, que faz o financeiro. Tipo, são pessoas que poderia ficar só nesse setor, sem fazer nada jurídico, tecnicamente. Mas eu tenho... meu coração, ele bate no seguinte sentido, cara, se viver a parada jurídica do processo, dá um friozinho na barriga. Conversar com o cliente, pedir documento, protocolar. Todo mundo é bem nichado, mas todo mundo faz algo jurídico. Para sentir a emoção, né? De perder, de ganhar. E daí vem ali, claro, uma porcentagem também para dar uma empolgada, né? Mas vai chegar um momento que não vai dar mais. Vai chegar um momento que não vai dar mais. Eu penso de uma outra forma, né? Da questão do negocial, né? Quando tu for pegar, vamos dizer aqui, é muito comum, uma empresa de calçado em São João Batista. Será que quem faz o financeiro tem que saber fazer o calçado? Para alegrar a mulher que, né, vai provar o calçado e vai... Não. Ou seja, ela é técnica naquilo que ela faz e ou seja, no financeiro ela é o melhor naquilo que faz. Eu já pensei numa pessoa que não fosse do mundo jurídico. Por quê? Porque como advogados, daí, já como ela entende de um pouquinho do direito, eu vou dar isso aqui para ela fazer. E eu acabo desvirtuando a função dela, que para dentro do escritório, na necessidade que eu tenho, é administrativo e financeiro. Obviamente, a noção jurídica ela vai pegando com o tempo. Por quê? Porque o documento que eu peço passa por ela. Ela entende a questão da documentação, porque quando eu peço, ela confere se a pessoa mandou o que eu pedi. Então, ela tem essa noção. Mas a jurídica, não. E isso é proposital. Não é algo que não foi pensado. Por quê? Porque ela tem tempo para focar no administrativo. E quando a pessoa só faz o administrativo e o financeiro, talvez ela tenha condições hábeis de tocar esse setor, já que ela não se envolve no jurídico. Então, foi isso que eu pensei. Essa é a minha linha do escritório, no sentido empresarial da veia. Mas a tua... direito empresarial, né? É outra pegada. Então, eu venho do previdenciário. Confusão do caralho. Não, brincadeira, não vamos exagerar. Mas assim, quem vem do empresarial, ele vem com uma mente empresarial. Já vem com... cara, é uma pegada diferente. E que eu vou te dizer que é a certa. Humildemente digo que essa é a certa. Ainda tá dando para mim fazer assim aqui no escritório. Eu acho muito, muito legal, muito bonito. Mas no frigir dos ovos, eu vou ter uma necessidade de mudança e afunilar. Isso. Vai chegar uma hora que eu vou ter que... cara, é isso. Gastar energia nisso, porque se pulverizar, não dá. Isso. Esse é o futuro. Assim, é uma empresa, né? É uma empresa. Sou obrigado a concordar contigo e dizer que sim, tu tá certo, tá? Mano. Não, eu acredito que nós dois estamos certos diante da realidade do que a gente vive. Cara, né? Foi um monstro. Dentro da realidade. Isso. Porque ainda é legal dentro da minha realidade. Mas Isso. Conforme vai crescendo, vai ter que mudar. Porque, como o doutor bem pontuou, para ti está fantástico. Tu visse a necessidade e pensasse nesse olhar sensível. Poxa, alguém do direito que vive as emoções e compactue com toda a equipe as emoções que a gente vive, a montanha russa que a gente vive, começa amanhã ganhando e às vezes pode terminar perdendo ou vice-versa. Né? Um caso ou outro, uma demanda ou outra, né? Então é da vida. Então os dois estão certos. Até o momento que servir para aquilo que tu queres do escritório, essa linha, tá tudo certo. É o que eu penso. Sim. Mas eu sou obrigado a dizer, cara, e concordar contigo. Gestão. Para ter gestão, né? O teu pensamento inicial é o que se coaduna como empresa. É bonito, até olhando de uma maneira romantizando a ideia, né, no teu discurso, e romantizando a ideia que eu falei no meu discurso, mas no fight é o modo como tu faz, né? É o direito empresarial na veia, né? Que nada mais é do que o necessário para a gente deixar de ser autônomo
e passar a ter realmente uma empresa, né? Quanto à advocacia, né? Toma cuidado com o café aqui, ó. Ah, obrigado. Fechou. Grande mestre, obrigado. Sensível isso aí. Massa. Cara, obrigado aí por compartilhar aí a situação do teu discurso, cara. Isso é muito bacana, tá, Alisson? Ajuda bastante aí a gente nesse contexto. Voltando lá para a situação do mundo jurídico, né? Bacana essa troca de ideia para conhecer um pouco aí da tua história. Mas voltando lá para o mundo jurídico, cara, olha só. A gente tem percebido cada dia mais, o Alisson, a seguinte situação. A pessoa, ela... Cara, e tá frequente, tá? Essa situação aqui. Ela quer comprar um imóvel como investidor. Cara, vou comprar na planta para dar uma valorizada, vou vender depois. E, cara, tá bem pulverizada de construtora, principalmente aqui na cidade de Itapema. Balneário Camboriú até não. Cara, tu até sabe lá mais ou menos as construtoras lá em Balneário Camboriú. Mas aqui em Itapema, cara, como tá pulverizado de construtora, né? Um monte de construtora pequenininha. E daí, eventualmente, chega os corretores, cara, acho que pelo menos uns 3 por semana, tá? Aí, me manda mensagem. E eu digo, não, mas eu sou corretor também, além de advogado, porra. E falando sobre a oportunidade, cara, aqui vai dar bom, cara. Aqui tu vai ganhar grana. Compra na planta e daí vem a indagação, cara, sou um investidor. Quero comprar, então, um imóvel na planta como um investidor aí para ganhar uma grana depois. Uns 3 passos, Dr. Alisson, para que essa pessoa, ela realmente se policie para não ter um prejuízo que, às vezes, ali acaba comprometendo, cara, as reservas da vida, né? Correto. Porque é ali, para falar em menos de 500k, acho que até é difícil, né? Em algo na praia, né? Sim. Doutor, assim, ó, passos, né? Como o doutor bem pontuou, é investimento que a pessoa faz. Uhum. E o mundo jurídico, ele tem uma percepção distorcida dessa porta para fora, falo enquanto da sociedade. Ela procura um advogado para resolver o seu problema, enquanto ela deveria procurar um advogado para prevenir o problema. Então, a partir do momento que não houver essa troca de concepção, a pessoa sempre pagará mais caro, a pessoa sempre gastará e a pessoa sempre ficará na mão do Poder Judiciário. Porque o arriscar, em algumas situações, até pode, dependendo da situação financeira do investidor, tudo bem. Mas o advogado ele deveria ser utilizado como instrumento de prevenção. Claro, obviamente também de resolução, mas a prevenção ela se torna muito mais barata. A vida é essa. Na tua saúde, se tu se cuidares, obviamente, a tendência, a chance natural é tu gastar menos com medicamento. E assim é também no mundo jurídico. Queres comprar um imóvel, fazer um investimento, um imóvel na planta? Que tipo de planta é essa? Será que é só uma planta confeccionada pelo empreendedor e que não passou por nenhum órgão público? Será que essa planta foi submetida à prefeitura e estar aprovada? Será que esse imóvel onde vai ser edificado tem matrícula? Será que nesta matrícula já foi incorporado esse bem que vai ser construído? Pelo menos umas 3 aí, né? Isso. Então, só a partir dessa incorporação é que seria, de acordo com a lei de parcelamento de solo, ou seja, seria, vamos dizer, juridicamente possível e permitido fazer a comercialização. Então, são coisas complexas. Mas vamos lá, a pessoa mesmo assim, ela escutou isso e não quer pagar um advogado para fazer essas buscas. Até mesmo da empresa. Será que essa empresa, ela responde processos judiciais? Será que essa empresa ela é inadimplente nas suas obrigações assumidas? Vamos lá, esse é todo o olhar clínico que o advogado vai fazer. Mas a pessoa ela não está convencida do que a gente está conversando aqui e vai falar assim, não, eu não vou pagar um advogado para consultar, fazer essas buscas para mim. Eu me sinto confiante, até hoje deu certo. Então, por que eu não vou continuar fazendo dessa forma? Tudo bem, continue desta forma, mas procure então a prefeitura, de onde está sendo construído esse imóvel. Está aprovada a planta? Opa, já se tem uma de segurança e seria essa. Outro, qual é a matrícula que este imóvel está sendo edificado? Então vai no registro de imóveis. Pega uma certidão de inteiro teor,
ônus e ações. Para quê? Verificar se esse imóvel tem alguma dívida sobre ele, alguma responsabilidade averbada. Essa questão de ações, tem alguma ação, tem alguma disputa judicial sobre aquele imóvel? Não, ela veio negativa. Opa, uma segurança um pouco maior. A pessoa que está lhe vendendo, comercializando, é a titular dessa matrícula? Ou seja, a pessoa ela vai amarrando, ela vai realmente conseguindo ter uma previsibilidade maior. Isso quer dizer que não dará problema? Obviamente não. Porque, como o doutor falou, lá no início da nossa conversa, situações de força maior e caso fortuito acontece. Acontece comigo, pode acontecer contigo e pode acontecer com um empresário ou com um adquirente. Então, todas essas questões, mas ele tem uma segurança um pouco maior, obviamente, nessa transação. O aconselhamento é procurar os órgãos públicos. E, obviamente, o advogado ele vai ter o olhar clínico para verificar se essa empresa ela realmente tem como advogado afirmar e dar certeza? Obviamente não, porque a vida muda. Mas naquele momento que foi, né, que foi procurado o escritório, tu podes afirmar, olha, neste momento a empresa não responde nenhum processo, ou responde uma demanda, mas ela já fez a composição. Então, ou seja, tu pode dar uma segurança ainda maior. Cara, E evitar o problema. que massa. Perfeito, doutor Alisson. Cara, acho que esse discurso que tu colocou agora, assim, se encaixa perfeitamente para 90% das pessoas que ah, ouvem, né, a situação do podcast, que estão interessados na situação do assunto e que é uma dor, tá? Primeiro, o destaque de uma maneira eloquente no sentido de, cara, tu é corretor, tu ganha grana vendendo um imóvel. Tu é comprador, tu ganha grana na valorização. E quem cuida desses dois contextos com relação a respeitar as formalidades? O advogado. Então, cada um ganha a sua grana em algum momento. O corretor na venda, o vendedor lá depois na venda, porque vai ter uma valorização. E quem vai gerar a segurança? O advogado. Ele vai ganhar dinheiro para trazer de uma maneira clara, né, se realmente aquele momento que se está negociando é um momento em que se tem segurança jurídica com as informações. Porque tu já pensou não ter as informações, cara? Ter só apenas tão somente, e eu vou te dizer que eu já conversei com alguns corretores que vêm apresentar alguns empreendimentos, o que se traz? Se traz um livro bonito, se traz uma planta e mais nada. E se o cara é bom de venda, contrato fechado, e às vezes a gente presume a idoneidade, né? Mas pode ser um enrolão. E se não ter esse cuidado, né, de buscar as informações pelo menos de uma maneira presencial ou por telefone, cara, uma chance grande de perder grana. Sim. Perder grana. Que não faça com o advogado, mas tem esse conhecimento mínimo, né? Porque a gente vê fagulhas se acendendo. Porque se tu faz algumas perguntas e a pessoa não tem resposta, já começou ali uma suspeita, né? Sim. Então, às vezes é só ter o conhecimento jurídico para acender essa fagulha. E daí, se permear a dúvida, daí ter mais cautela ainda, né? Isso. Mas bacana, tá? Isso, tenho certeza, vai ajudar muito, tá? Muita gente, tá, Alisson? Sim. Até eu. Mas voltando lá, tô aproveitando o podcast aqui para mim, aprender, nem ensinar a galera. A gente aprender em conjunto. Mas aqui. Beleza. Então tu falava lá, voltando lá pro teu escritório, né? Em associado, né? E sócio. O sócio, aquele que recebe de tudo, o associado, aquele que recebe só parte do que faz. Daí essa pessoa que, por exemplo, e não quero aqui ser tão indelicado na pergunta, mas é algo que é uma dor de praticamente todos os advogados, cara, que passaram pelo 3º, 5º ano de advocacia, porque ali é o divisor de águas. E agora, o que eu faço? Eu contrato mais gente, eu fico sozinho, como que eu vou contratar? Cara, é uma dor patente, doutor Alisson. Meu Deus do céu. Tá, então, tu tem lá essa gerente ali. Ela seria daí uma seletista ou ela seria daí uma sócia, uma associada? A questão, né, pelo quadro da OAB,
ela não e por não ser advogado, como a advocacia ela acaba sendo privativa do advogado em si, Uhum. ela não figuraria nem sócio nem associado, ela seria uma seletista, Seletista. porque ela não teria, né, ou seja, viabilidade jurídica de compor, ou seja, uma sociedade ou uma sociedade, ou tipo ser associado em Sim. si em razão da profissão, né, que ela originariamente acaba sendo formada, né, que seria a arquitetura. Então ela não poderia nem ser sócio nem associada, então ela é seletista do escritório. Tu contratou como seletista. Isso mesmo. Cara, bacana, hein? E daí os outros, sócio e associado, daí só no contexto ali Do jurídico. do jurídico, envolvendo ali a questão envolvendo porcentagem mais remuneração ou só porcentagem, né? Tem porcentagem em remuneração. Acho que é o mais legal, tá? Sim. O mais legal. Cara, forte, hein? Porque a maioria dos advogados, e eu me coloco até nesse contexto, a gente faz esse vínculo do fazer algo jurídico, justamente para tirar, né, essa questão relacionada à CLT, né? Porque quando tu coloca a pessoa como estudante, quando tu coloca a pessoa como advogado, fazendo algo jurídico, acumulado com alguma outra coisa, então tá envolvido com o jurídico, né? E daí, em tese, né, Sim. a gente sai ali da CLT, né? Sim. Mas é uma reflexão interessante que vou fazer, tá? No sentido de, principalmente pro financeiro, tá? Pensar num seletista. Principalmente para organizar a questão envolvendo os contratos, cara. Porque hoje, como que a gente faz? Mas eu ficaria pensando como é que vai ser isso aí na prática. Porque, por exemplo, tem trabalhista, previdenciário, civil e um monte de setor. Essa pessoa do financeiro é que faria todos os contratos. Isso. Dessa forma. E ela pode dividir por meio de planilhas. Se o sistema não disponibilizar, o sistema disponibiliza tarjas. Por exemplo, aquele contrato daquela área. Então, tu pode criar tarjas das áreas específicas de cada profissional que exerce para ti, trabalhista, previdenciário, civil. Então, todas essas demandas, tu pode colocar tarjas específicas e o financeiro, ele pode fazer pelo sistema. Uhum. Ou ele pode botar no sistema o financeiro global do escritório e dividir por planilhas separadas. Trabalhista, contrato tal, pessoa tal, valor tal e projeções. Então ela pode fazer essa segregação, essa inteligência que na verdade não é ideia minha, eu não posso me apropriar de uma ideia de outra pessoa. É a Dayana que brilhantemente criou essa metodologia que funciona super bem no escritório. Cara, que massa. E ela trabalha as 8 horas por dia. Isso. 8 horas por dia. E daí como é que tu encontrou um salário que fosse compatível com a realidade dela, já que ela é formada em arquitetura e etc. Porque daí, cara, E é só a remuneração seca de CLT, não é porcentagem, nada. Isso, seria tipo, teria uma porcentagem, tem porcentagem também. Então é onde eu acabo, obviamente, né, fazer com que as partes se envolvam e queira aprimorar ainda mais o escritório em si, né? Porque se o escritório faturar mais, acabam todo mundo ganhando. Então essa é a Sim, concepção. teve uma época que a gente teve uma pessoa no escritório que fazia só o financeiro, mais nada. Mas daí acabou não dando certo, saiu do escritório, uma brilhante, uma pessoa, acabou indo morar para Brusque, daí pediu as contas e daí não deu, né? Ah, não, acho que foi uma outra. Mas tanta gente passa no escritório, né, Sim, cara? sim. Meu Deus do céu. E assim, não é que sai porque não deu certo o escritório, sai por questões alheias à vontade da Claro. pessoa, aí a nossa vontade. Uma queria, uma foi morar para Brusque, outra abriu escritório. E lembro que a gente pagava, mas não era seletista, era uma relação de estágio ainda. Estava fazendo faculdade e só que cuidava de toda essa parte aqui. E a gente pagava 1% do faturamento. Pagava a remuneração mais 1%, né? Fazia o balancete, né? E pagava 1%. Cara, mas que diálogo massa, né? Legal. Que dá um frio na barriga, tá? Sim. De todo advogado empreendedor, tá? Todo advogado empreendedor. Assim,
Cara, e isso aqui tem que conversar. Tem que Porque ser isso conversado. aqui é grande parte da nossa advocacia, tá, doutor Isso é Alisson? gestão. Se a gente não se preocupar com isso aqui, tem que cuidar, porque em algum momento ele vai dar alguns problemas, tá? Vou estudar de uma maneira muito cuidadosa e trilhar um caminho, talvez, se não para esse ano de 2024, 2025, de ter um setor só do financeiro. Só. Fazer contrato, cuidar bonitinho, porque hoje uma moça que faz uma parte do previdenciário, ela faz o financeiro também. Legal. Legal. Legal não, uma confusão, pô. Não, acaba sendo, mas só que tem a noção, obviamente, né, Sim, jurídica e é importante, é Aham, importante. sim. Mas seguindo ali. Quer mais café? Não, obrigado, doutor. Obrigado mesmo. 30 café, É, né, doutor Alisson? de fazer essa garrafa, né? Perfeito. Doutor Alisson, voltando lá para a situação dos imóveis, ele se me permite. E isso é bem comum. A pessoa vai lá comprar a situação do imóvel, tem lá o valorzinho lá para ser financiado. 500 mil, meio milhão, 150 mil, tem o valor lá. Além desse valor do imóvel, além ali da corretagem, né, o valor que vai ser dado ali para o corretor, tem mais algum valor que possa surpreender ali a situação do cliente para pagar para a aquisição efetiva do imóvel, doutor Alisson? Doutor, essa tua pergunta ela é muito interessante e ela realmente ela esclarece muitas coisas no sentido do comprador em si, que ele pensa que quando vem o valor X do imóvel, 350 mil ou 300 mil reais, um exemplo, um número mais redondo que fica mais fácil de uma conta, ela vai pagar unicamente os 300 mil e o imóvel é dela. Tudo bem, pode até ser a questão do imóvel, mas para ela efetivar a propriedade, obviamente conseguir o financiamento, ela vai ter que despender, então, a questão o valor dos emolumentos ali da escritura pública. Ou seja, que passa por um cartório, passa por um tabelionato de notas, essa escritura pública, ela tem que recolher o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou seja, quando se transmite o bem imóvel de forma onerosa, a pessoa ela está sujeita, então, ao recolhimento do ITBI, que a competência de cobrança é o município, né, onde aquele imóvel está edificado. Por exemplo, a pessoa comprou um imóvel de 300 mil reais em São João Batista, ela pagará o ITBI para o município, para a prefeitura de São João Batista, e após o pagamento do ITBI, obviamente os valores, né, da escritura pública realizada nesse tabelionato, há também ainda um outro valor que é no registro de imóveis competente. Por quê? Lá tem a matrícula originária falando que o Dr. Cleomar é o proprietário do imóvel e ele acabou vendendo para mim, eu sou o comprador. Então eu tenho que ir lá com essa escritura pública e falando assim, ó, registro de imóveis, a partir desta data, dessa escritura pública, o Dr. Cleomar vendeu esse imóvel para o Alisson. Então eu pago também pela verbação no registro de imóveis. Tem todas essas custas que não tem como passar um valor porque ela é variável de acordo com o valor do imóvel, né, negociado. Pô, bacana, bacana. Cirúrgico, né, Alisson? Cirúrgico mesmo. Uma situação muito comum aqui na nossa região também, o Alisson, e que Canelinha acho que não muda. É Canelinha o escritório Canelinha. do doutor. São João aqui tem um escritório, em Tijucas também. E acho que Tijucas, São João Batista, Canelinha é mais ou menos pulverizado isso, que é o seguinte, o contrato de compra e venda de gaveta. Em regra, né? A gente faz o contrato ali de gaveta, vai lá, paga 5 pila cada registro de firma, cada um fica com uma cópia e acabou-se. É um contrato entre as partes, né? Seria possível fazer esse contrato erga omnes, ou seja, público? É possível, doutor. E se puder explicar aí para nós o que é exatamente o particular, né? De uma maneira Certo. mais técnica, o que é o público de uma maneira mais técnica, porque, cara, esse tema aqui, público-particular, contrato de gaveta, isso aqui é uma situação que tem que nós olhar com um olhar bem sensível. E o cidadão sempre, cara, ter o cuidado de buscar um advogado, mas se não ter muita sensibilidade em conhecer assim um mínimo, né, para depois se aventurar sozinho. Porque se não ter um advogado ali junto, cara, vai dar uma chance grandíssima de dar confusão depois e a confusão não nem conseguir resolver, né, doutor Alisson?
Isso mesmo, doutor. Uma questão para explicar para as pessoas que nos acompanham de maneira bem cirúrgica e pontual. Vamos lá. Quando você é proprietário de um imóvel, a propriedade ela se dá com o registro na matrícula. Ou seja, está registrado como titular daquela matrícula. Você pode fazer, obviamente, a escritura pública de compra e venda. Mas vamos lá para o que o Dr. Cleomar quis falar. A realidade de São João Batista, Canelinha, Tijucas, mais de 50%, eu lhe afirmo isso, pelo menos no município de Canelinha. Fui chefe de gabinete, a gente tem um conhecimento prático da realidade do município. E na época de 2020, 60%, 70% dos imóveis não eram regularizados. Ou seja, o que é o não ser... 60%, cara. Acaba sendo. Porque o Mas- direito, ele acaba, né, as pessoas acabam negociando, acabam não registrando na matrícula, ela fraciona o imóvel de forma irregular, que foi consolidada ao longo do tempo, mas que originariamente na matrícula consta ainda o nome dela. Então acontece muito disso, né? Você tem um imóvel no nome do Cleomar, está lá na prefeitura, né? Está cadastrado, pode ter até a matrícula, mas às vezes o Cleomar já fracionou esse imóvel, construiu 2 kitnets e vendeu de maneira contrato particular ou seja, a prefeitura ela tem um dado, mas não é atualizado às vezes com base na realidade ali, né? Hoje eu sei que foram feitos levantamentos, né, topográficos, foi contratado empresas e foi atualizado o cadastro do município. Então, talvez essa realidade pode ter sido, né, mudada um pouco. Na época, a gente já havia contratado uma empresa para recadastramento em 2020 e eu acho que o atual governo também, a atual gestão, ela fez isso e finalizou, conseguiu finalizar e acredito que essa realidade mudou um pouco, né, dos números que eu passei aqui agora. Mas o que acontece? Quando a pessoa ela adquire um imóvel, o imóvel ele não é regularizado, ou seja, você só tem a posse dele, mas não tem a matrícula. Então você faz um contrato, né? Você pode fazer um contrato particular com a pessoa, o cedente e o cessionário. Eu sou o dono, acabo, né, sendo posseiro e vendo para uma pessoa interessada. Eu faço um contrato particular. E como bem o doutor Cleomar pontuou, ele não é erga omnes. O que quer dizer esse termo? Que tem efeitos contra todos. Ou seja, é um contrato pactuado entre pessoas particulares e um contrato de gaveta que só quem tem é eu e o doutor Cleomar. Ele é válido para nós dois, mas não é válido para Maria que fala que é dona daquele imóvel. Ou seja, ou que depois acabou comprando. Então, por quê? Porque ele é particular. Obviamente, há responsabilidades jurídicas a serem apuradas, se houver um eventual fraude, obviamente consegue-se. Mas a questão é o erga omnes. O efeito erga omnes não há no contrato particular porque ele é de gaveta. E há a possibilidade de fazer, então, uma escritura pública de cessão de direitos. Ou seja, nessa escritura pública, ela é erga omnes. Por quê? Porque é através de um instrumento público, de alguém autorizado pelo Estado, que é o tabelião, que vai confeccionar essa escritura pública entre e constatando a transação. Por mais que o imóvel não há matrícula, é possível formalizar um negócio através de uma escritura pública de cessão de direitos. A pessoa ela tem aqueles direitos a posse daquele imóvel e está transferindo para o Alisson. A partir deste momento, ou seja, lavrada a escritura pública num tabelionato, isso tem o efeito erga omnes. Por quê? O próprio nome é intuitivo. Escritura pública. Se é pública, qualquer pessoa tem acesso. E volta ao encontro daquela pergunta que o Dr. Cleomar fez. Quando a pessoa quer comprar um imóvel, o que ela deve fazer? Por isso que a procura do advogado é super importante, para procurar se há instrumentos, se aquele imóvel já foi comercializado ou não, para uma escritura pública, que é o caso aqui explicado. Cara, que bacana, né? Super interessante. Não, isso é incrível, tá? Super interessante. Incrível. Poxa. Eu gosto bastante, tá, Alisson, de comprar imóvel que estão num valor mais acessível, né? Porque a grana está na compra. Só que tem que ter esses cuidados. Sim. Tem que ter esses cuidados. Sim. Sobretudo da pesquisa, né? Se já não foi vendido, porque tu imagina tu comprar um imóvel num preço ali mais acessível e esse imóvel foi feito um contrato por escritura pública. Ou seja, todo mundo sabia, cara, e eu não sabia disso. Isso. Então, tipo, não, como é que vai entrar com uma ação? Isso.
mas tu não sabia? Tá aí a boa-fé. Tá, mas... Não tem como. Daí Então, realmente vai ter que questão de perdas e danos, da cara, responsabilidade civil sim. em cima de quem acabou Aham, vendendo, mas o sim. imóvel, É, infelizmente, será de quem adquiriu por meio de escritura. exatamente. Tá aí. Então, só para ficar bem claro, né? Não é que tem uma escritura pública lá no registro de imóveis o bem. É apenas um contrato que é público e nada mais. Perfeito, doutor. Cara, dá pra fazer um monte disso aí, meu. Cara, isso aí é um... Pô, mas é um baita de um produto para ser vendido, né? Sim, verdade, verdade. E não com uma complexidade tão grande. É uma informação. Não tem uma complexidade tão grande, mas há uma segurança jurídica fora do Cara, normal. vale para todo mundo, meu. É, Quem sabe do contrato particular? Só as partes. só as partes. Mal é mal ali alguns outros, né? Ei, olha só. A gente, como advogado, Alisson, passa por uma série de coisas ao longo da vida. Eu mesmo ontem passei por algo que não tinha vivenciado de uma maneira tão intensa, né? Que nem o foi, né? Passei por outras situações, mas a de ontem foi punk, tá? Até sair a decisão do juiz, o meu coração quase que infartei. Decisão do juiz, não. Depois veio a decisão do juiz, mas compactando com a decisão do Ministério Público. Mas se tu puder, Alisson, contar uma história para nós, que quando tu fecha os olhos, tu lembra, cara, foi para isso que eu escolhi advogar, para fazer a diferença que nem eu fiz na vida dessa pessoa aqui. Assim, doutor, histórias, na verdade, particulares que acabam me tocando muito é do cunho, vamos dizer, previdenciário. Sim. São histórias que acabam, assim, realmente, porque a pessoa, ela, geralmente quem procura, né, um advogado previdenciarista, ela acaba estando numa situação não muito confortável, né? Claro, todos que procuram um advogado, ele não está numa maneira confortável, obviamente a maioria, né, em grande parte em si. Mas o previdenciário trata-se com a questão da morte, a pensão por morte, ou de um auxílio acidente que a pessoa ficou, a questão incapacitada, né, de maneira permanente com a sequela consolidada, ou a questão de um auxílio doença, que ela sofreu um acidente e não está podendo trabalhar e o INSS negou. Então, quando tu consegues um benefício para uma pessoa que tu sabes que está sem renda, que está passando dificuldade, e que tu manda mensagem comunicando ou presencialmente, que tu vê realmente o choro, assim, do alívio, né? Aquilo toca na gente e de uma maneira assim que te incentiva, te dá um gás ainda maior para seguir em frente. Então são assim histórias, várias histórias que a gente tem nesse sentido, da pessoa estar passando dificuldade por um evento de força maior, né, que aconteceu e de fato quando ela tem, vamos dizer, como se fosse uma libertação para ela ou uma salvação para ela, que ela está no fundo do poço, vivendo, né, dependendo de familiares, de vizinhos, quando tu consegues um benefício, tu comunica para a pessoa e tu verifica que aquilo ela fica, né, realmente assim, isso é fantástico. Posso relatar casos, por exemplo, isso aí que aconteceu de uma pessoa que perdeu a visão, ela é quase, ela não é deficiente, né, visual, assim, 100%, mas ela tem uma grande deficiência visual, ela enxerga muito pouco. E no ano de 2018 ela teve a aposentadoria por invalidez concedida desde 2000 cortada. Realmente, né, foi cessado pelo INSS numa perícia feita para constatar incapacidade e verificou-se, né, o perito falou que a pessoa não estava mais incapaz e aconteceu dela ir para a roça, voltar a trabalhar na roça, ela era um produtor rural, e mexer com agrotóxico, né, ou seja, com produtos, enxada, máquinas pesadas, tipo trator, ter que dirigir, alugar e dirigir, estava passando grande dificuldade e teve que parar de trabalhar. Obrigado, doutor. Teve que parar de trabalhar, né? Então, e ela procurou e a gente conseguiu a aposentadoria por invalidez. Assim, tu contar isso para ela que ela não conseguia estar trabalhando, estava sem renda e tu vê ela chorar e tu sente que ela não estava te enxergando direito na conversa. Então, tu sente que a deficiência
era grande, né? A lesividade do problema em si. Então aquilo emociona, aquilo toca, tu diz, eu estudei para isso, eu sou feliz nisso e então é legal. Várias histórias. Esse é um relato particular, mas tem vários outros que tocam. Tem um rapazinho que trabalha com nós aqui, Antônio, o nome dele. Ele faz a parte previdenciária aqui em São João Batista. Temos o Eduardo lá em Tijucas, que ele faz a parte previdenciária. E antes do Antônio começar a atender na parte previdenciária, atendia eu. Vai fazer uns 2 anos que eu não atendo. E agora me veio na mente, eu senti no coração de partilhar a história contigo. Uma série, mas essa eu senti no coração agora de falar. Porque o cliente, ele chegou no escritório pedindo uma informação de um aluguel que ele não tinha o que fazer. E a resposta foi dizer para ele que tinha que sair da casa. Só que não tinha para onde ir, cara. Vai para debaixo da ponte? Vai fazer o quê? E foi a resposta incisiva, porque não tinha. Porque, cara, as pessoas precisam, passam por dificuldades. Só que o locador tem aquilo ali como a renda dele. Então ele não está ali para ajudar as pessoas, ele está ali para ganhar dinheiro. Então ele vai entrar com ação de despejo. Ah, mas que crueldade. Cara, não é crueldade, é renda. É delicado? É, mas o locador vai olhar com essa frieza e não está errado. Tem situações excepcionais? Até tem, mas em regra cara, vai tirar. Tem filho, tá. E sempre gostei de conversar, cara. Na minha entrevista tem sim umas perguntas que eu faço no final. Porque eu uso uma estratégia de venda que é no seguinte sentido. Transforme um atendimento em 10 ações. Cara, ia fazer e tá na tampa, tá? Em reuniões eu converso, troco ideia, é muito massa, tá? O bom atendimento, ele se transforma em mais atendimentos em uma linha de ações sem fim, cara, que tu tem que contratar pessoas para te ajudar. Porque o negócio é animal, cara. E lembro que esse cliente, o Alisson, ele... eu passei informação para ele, assim, não sei o que eu vou fazer. Daí eu perguntei, não, mas o que está acontecendo, se me permite a pergunta, né? Ele, não, é que eu tive um problema de visão no ano de 2006 e daí estava parcialmente cego e daí tentei trabalhar como autônomo. E por uma ironia do destino não deu. E daí assinei minha carteira 1 mês, consegui aqui uma chance de trabalhar em São João e não consegui, não passei no contrato, porque na época não enxergava, até hoje não enxergo e está piorando até um pouco mais. E dele disse o seguinte, eu já fui em algumas advocacias e disseram para mim que não tem como, que eu tenho que voltar a contribuir 12 parcelas para depois tentar, só que tem como. E daí eu comecei a conversar, e papo vem, papo vai, e daí o que ficou bem claro? A incapacidade era em 2006, total. Daí eu lembro que a gente entrou, quem instruiu esse processo foi até o Eduardo. A gente entrou com a ação pedindo de 2006, com um adicional de 25%. Veio o teto. Ele ganhava o teto na época. Com um adicional de 25% que limita o teto do INSS. Tem noção do que é isso, cara? Que legal. Puta merda. Foi a ação que a gente mais ganhou dinheiro, cara. Loucura, tá? Então, realmente é algo que... Porra, não... Porque, tipo, não tinha saída. Até eu nem sei o que seria da família, porque, tipo, era ele, a esposa, um filho, ele ficou cego. Agora ele... Esses dias até encontrei ele na pracinha ali. Eu falei, bom dia! Ele não me conheceu, a esposa dele disse, é o Moraes, não viu? E essa
Cara, pra quem trabalha no previdenciário, mano, não tem. É cada dia uma história nova que nos arrebata para outro mundo. É loucura. É loucura. Só que quem ganha dinheiro no previdenciário? Quem sabe ouvir. Quem sabe ouvir ganha dinheiro no previdenciário. E daí quem sabe fazer boas perguntas fica rico. Verdade. Cara, se só ouvir, acabou-se. Vai ganhar uma grana animal, mano. Porque as pessoas são carentes, elas querem ouvir. Agora, se tu aliado a saber ouvir, saber fazer boas perguntas, acabou-se. Tem razão. Só cuidar pra não deixar o dinheiro subir pra cabeça. Verdade. Porque o dinheiro sobe pra cabeça. Se não cuidar, o dinheiro te faz não querer trabalhar mais. Porque o dinheiro, ele é algo delicado, porque ele te faz não querer vir mais nos sábados de manhã aqui gravar um podcast. O dinheiro, ele não te faz querer levantar às 7 horas para chegar às 8 no escritório. Ele não faz. Cara, ele te deixa acomodado, né? Então, a grande luta do advogado, além de tantas outras que tem, depois de um tempo, é não deixar a grana. Uhum. Eu acho que esse são um monte de desafio, né? Mas esse é um deles, tá? Sim. Obrigado por ouvir a história, tá? Obrigado. Te aluguei aqui pra ouvir a história, né? Obrigado também, doutor, pelo compartilhamento. Mas seguindo ali a linha de pensamento ali, voltando pro contrato, voltando pro direito imobiliário, né? Sim. Cara, uma cláusula que não pode faltar num contrato. Se tu disser assim, cara, um monte de coisa aí que precisa, mas essa cláusula aqui, Moraes, essa cláusula aqui, meu povo amado, tudo é importante, mas assim, essa aqui, cara, se não ter, ferrou tudo. Doutor, né, antes mesmo, a gente conversando, trocando ideias aqui do próprio podcast, e me fizesse, assim, a gente trocando ideias, me fizesse refletir muito sobre a questão do contrato em si, de cláusulas, né? E, de fato, a cláusula penal, ela é um dos principais instrumentos que há dentro de um contrato. Obviamente, o contrato, ele tem requisitos obrigatórios a ser seguido, né? Partes, objeto, questão da questão civil mesmo, né? Da validade, a escada pontiana, validade, existência, eficácia. A existência, validade e eficácia. O que acontece? Essa questão, ou então né, objeto, valor, né, a parte, e tudo isso tem que ter previsto obrigatoriamente dentro do contrato. Mas, obviamente, a penalidade, as consequências desse contrato diante de um não cumprimento é uma das cláusulas que acaba amarrando o cumprimento dele. Às vezes, quem comprou naquele momento, vamos parar para pensar. Quem comprou naquele momento, quem adquire um bem, ele acha que está tendo uma vantagem, seja pessoal, porque é um imóvel que lhe agrada para habitar, ou seja, no sentido de investimento em si. Então, teria esses dois pensamentos, ou pode ser um outro pensamento que acabo aqui não vislumbrando neste momento. Mas os planos mudam, as coisas mudam, a vida muda. Hoje o teu plano é comprar esse imóvel. E se de fato não há consequências nesse contrato diante de um não cumprimento, pode fazer com que um contrato, né, que seja uma promessa, aí ou seja, com eventos futuros para se quitar esse bem, se não tiver uma cláusula penal, obviamente pode fazer com que a pessoa que adquiriu venha a ser, ou seja, inadimplente, venha a renunciar a este contrato e trazer, obviamente, consequências jurídicas para o vendedor, para o cedente, que também com aquele dinheiro, talvez ele utiliza para um outro compromisso. Então, uma cláusula penal, ela acaba, né, de certa forma, fortalecendo o cumprimento do contrato. Então, realmente é uma das principais questões aí que tem que ser analisada e pensada. Obrigado. Obrigado aí por partilhar aí da ideia, tá? Obrigado mesmo. A gente fica feliz de, em algum modo, tá contribuindo, tá? Com a situação aí do nosso diálogo aqui. E isso me chamou a atenção porque eu vi na prática, tá?
eu não sabia o que fazer. Eu não soube. Daí conversei com a doutora Tamara, que é especialista no assunto, né? Era um diálogo ali informal, pelo celular que estava sendo feito. E daí depois chamei a Tamara, e daí ela deu ali a situação de uma solução. Notificação, acordo. Sim, Ratificar o contrato. sim. E daí todo mundo sai feliz depois. Claro, Mas e se tem litígio? O que vai fazer? Se não tem cláusula penal para nada. é muito complicado. Vamos fazer um joguinho de verdade e mentira aqui? Pode ser. 3, Vamos 4 lá. perguntinhas rapidinho. Diz verdade, doutor. Isso é mentira. Doutor, isso que é verdade. Tá, vamos lá. Vou fazer um cortinho e depois jogar lá na situação das nossas redes sociais. Alisson, verdade ou mentira? Se eu sou solteirão, João lá, solteirão, e tem uma casa que ele usa para morar. Se ele tiver uma dívida lá que não pagou, esse bem de família dele pode ser vendido por ele ser solteirão ou ainda tem a proteção legal? Ele tem a proteção legal. Tem Ou proteção seja, legal. por mais que a pessoa ela é solteira, é considerada para os fins da lei um bem de família, ou seja, ele utiliza para a habitação particular dele. E isso, obviamente, esse bem é impenhorável. Verdade aí, né? Então, tem sim a proteção. É verdade ou é mentira que o locador ele tem que pagar para arrumar a fachada quando ele for aí alugar uma sala para abrir o negócio? Doutor, nesse caso, dessa forma da pergunta, depende no seguinte sentido. Se essa fachada, ou seja, é o que as partes, obviamente, negociaram. Perfeito. Se for um problema da própria fachada estrutural, caberá ao locador, né, obviamente, pagar, porque é uma benfeitoria necessária. Porém, se o Alisson locou um imóvel e o Dr. Leomar Cleomar é o locador e eu quero melhorar essa fachada, colocar ou seja, letreiros do meu escritório, uma certa forma de propaganda, identidade visual, cabe então ao locatário despender, né, desses valores. Perfeito. Se no contrato de locação tá que o IPTU deve ser pago pelo locatário, ele é obrigado a pagar mesmo? É verdade isso? É verdade, doutor. Por quê? Todo mundo entende como injustiça. A casa é do cara aí. Pô. E o doutor, ele obviamente compactua, né, a experiência dele, o que ele escuta, e eu também escuto isso. Mas o que é o IPTU? É o Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele é devido anualmente pelo uso do imóvel, ou seja, na frente do seu imóvel, claro, se tem um problema do poder público na prestação de serviço é uma outra discussão, mas o poder público ele varre em frente ao seu imóvel, ou seja, há todas as manutenções necessárias. E para manter aquele imóvel, o IPTU ele é devido, obviamente, se estiver no contrato, que é responsabilidade do locatário, ele tem que sim fazer a quitação. Por quê? Porque o IPTU é pela questão do bem em si, e não da propriedade do bem, mas sim da manutenção que requer os serviços públicos anualmente. Então, se estiver previsto no contrato, é verdade, o locatário tem que pagar o IPTU. Aí, perfeito. Tamo aí. Já bateu papo em uma. Se estendeu aí o tempo. Sim. Mas o Alisson, se me permite, nessa câmera aqui, fale ali as tuas redes sociais, onde é que é o teu escritório. E fica aqui o meu agradecimento de coração por esse bate-papo e principalmente por não omitir nenhuma informação. Cara, isso é bacana, tá? Porque às vezes a gente troca ideia com algum amigo, algum colega e fica omitindo, com medo. Cara, tu é grande, mano. Obrigado. De uma maneira muito tranquila, extremamente, mas extremamente tranquila, dá a receita. Cara, isso é bom, tá? E quando tu dá a receita, falando o que tu faz, tu cresce mais. A gente cresce quando a gente ensina e fala sobre o que a gente faz em detalhes. Anotei tudo aqui, ó, cara. Vou levar pra mim, tá?
Hoje eu saio desse podcast, cara, ganhei, cresci, tá? Obrigado. Doutor, sou eu que te agradeço a oportunidade. Eu vim numa expectativa e saio assim muito feliz do que, né, do nosso bate-papo. Isso é engrandecedor. Eu acredito que a vida é muito curta, tudo passa muito rápido. A gente é tão passageiro para ficar segurando informações, ou achar que está na frente, ou achar que segredos, porque se eu pratico aquilo, eu não quero abrir porque o meu colega, né? Não existe concorrência nessa vida e nesse mundo. Se tu és bom naquilo que tu fazes, a pessoa ela virá de uma forma ou outra. Então não há problema, pode ser aberto um escritório do teu lado, em frente. Se tu tens a confiança do teu cliente, não há problema. E se teu cliente foi para um outro profissional, tá tudo certo também. Outros virão para ti. Então eu acho que esse jogo, essa questão de segurar informações, essa questão de achar que está por cima, isso não te leva a lugar nenhum. Afinal, a gente vai todos para o mesmo local no fim da nossa vida. Boa. A gente não leva nada, não deixa nada. A única coisa que a gente deixa é as relações que a gente teve aqui. É os bons sentimentos, as boas palavras, as boas ações que têm que ser praticadas diariamente, seja com um colega da profissão, seja com um amigo, seja com teus familiares, seja com desconhecidos. Eu acho que é uma responsabilidade nossa enquanto ser humano, porque a sociedade é essa. É um agrupamento de pessoas. Por que a gente se une? Para viver melhor. Essa é a história da sociedade. Por que a sociedade se uniu? E as civilizações se uniram, as civilizações até as remotas, elas estão vindo, elas estão se aproximando, porque a gente precisa de humanos para sobreviver. A gente precisa de outras pessoas que fazem o que a gente não faz. E esse complemento de troca de competências entre cada pessoa faz com que a gente se desenvolva. Quando a gente vê um país de primeiro mundo e a gente quer ser esse país de primeiro mundo, lá tem papéis bem definidos. Ou seja de Estado, seja de sociedade, seja de responsabilidade. E essas pessoas, esses agrupamentos, essa troca de informação, esse partilhar, por que em 2024 a gente vive tão evoluído, né, comparado a outros anos, e 2025 também o será? A troca de informação. Se a pessoa não colocar informação, ou seja, daquilo que ela descobriu, começa por uma vacina da varíola, ou seja, a gente pegar todo um retrospecto histórico, fez a gente viver uma vida hoje tão moderna e tão sofisticada, foi com base nas informações que as pessoas abriram para que a sociedade ela possa melhorar. Então, se não tiver essa troca, esse relacionamento, essa conversa, a gente não chegará a lugar nenhum. E triste da pessoa que omite, que vive com ela achando que ela está por cima, mas no fundo ela está por baixo. Essa sensação de achar que está por cima, de não partilhar e não abrir, isso é muito ruim. Na verdade, para a sociedade, ela está prejudicando a sociedade e ela própria. Então, por isso que eu acho que o coração aberto ele tem que estar em todo relacionamento, e essa é a minha forma intensa de ser, de agir. Sou assim. Minha vida é um livro aberto, obviamente, tem as particularidades, mas gosto de compartilhar, gosto de trocar ideia, no sentido de que eu possa crescer e que a outra pessoa possa crescer. Porque o Joel J, eu vi no seu stories falando do Joel J, eu acompanho também, ele deixou um grande recado que eu compactuo muito disso. O que adianta tu ter luz se tu não ilumina? Então, esse é o nosso papel enquanto pessoa. Forte, né, mano? Então, assim, eu acho que essa troca, ela tem que ser verdadeira em qualquer ambiente. E, como o doutor me perguntou, minhas redes sociais é advogado Alisson Cardoso, ALE 2SON, meu nome é um pouquinho diferente, Alisson Cardoso, no Instagram, também no Facebook, e a gente também tem um site também, alissoncardoso.com, e o meu escritório fica em cima do Banco do Brasil, no município de Canelinha, Alisson Cardoso, Advogados Associados, e também sou servidor público do município de Porto Belo, na qualidade de consultor legislativo. Então, esse realmente é o meu endereço, as redes sociais onde as pessoas podem me encontrar, e a gente está por lá. Perfeito. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Clemar. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Chegamos aí, então, ao fim do nosso bate-papo aqui. Dr. Alisson trouxe muita informação bacana. Aprendemos muito com a história dele. A história nos motiva, tá? E muita informação técnica a respeito do direito imobiliário, que tenho certeza aí pode te ajudar, me ajudou muito. Pessoal,
Se tu tá aqui no finalzinho aí da gravação, às vezes a gente vai lá dar espiada, vai lá no final, né? Então, se tu tá aqui no final, e primeira vez aí que tá vendo a situação da gravação, quem tá falando aqui meu nome é Cleomar Moraes Correia, conhecido aí pelos amigos, né, por Moraes, então pode me chamar aí de Moraes. Semanalmente gravamos a situação do podcast, normalmente falando a respeito do direito, conhecendo um pouquinho a biografia dos nossos colegas advogados, com o intuito de compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Informação de valor aqui a gente entrega. Então, se foi útil, foi bacana, algum ponto aqui que tu olhou, o que eu te peço em contrapartida? Levando em consideração, claro, né, que a gente tem toda uma estrutura montada aqui, aí, ouso dizer que ultrapassou aí o valor de 100k em investimento em equipamento, estrutura e etc. E estamos aqui num sabadão de manhã gravando, né, galera? Pedimos aí em contrapartida, frente a toda a nossa disponibilidade, que tu faça umas duas coisas. Primeiro, se inscrever aqui no canal. E segundo, compartilhar. Compartilhar, porque quando tu se inscreve aqui no canal, quando tu compartilha, quando tu curte aqui, dá um joinha, o algoritmo do YouTube, ele entende, né, que o conteúdo é bom, ele entrega para mais pessoas. E entregando para mais pessoas, como bem falou, de uma maneira grande, o Alisson, todo mundo cresce junto. Conhecimento partilhado permite que todos nós, enquanto sociedade, possamos evoluir. Então, com esse sentimento, com esse discurso da gente compartilhar para a gente crescer, a gente encerra o podcast de hoje. Muito obrigado, um forte abraço.